Pai do Senhor, igreja. Queria agradecer a oportunidade. Estamos aqui mais um povo que vai morar no céu. Agradecer pelo pastor Sérgio, pela oportunidade de ter convidado a gente para pregar. Eu e minha esposa estamos aqui gratos. Conhecemos o ministério há muito tempo. E somos gratos por fazer parte também dessa família aqui, que mais uma família aqui vai morar nos céus. Queria convidar a igreja, não para demorar muito, porque senão a gente tem que ir para casa. E depois tem o trabalho de amanhã, alguns. Enfim, temos as atividades, para não ficar estender. 2 Reis, capítulo 4. O tema é de milagre. Já estamos falando de milagre. Os louvores já estão atingindo, já foi falado na saudação da oferta, foi falado de milagres. Quem acredita em milagres? Eu acredito em milagres. Deus é capaz de fazer milagres. Eu não sei o que você precisa da parte de Deus, mas acredite que você tem um Deus que está na frente. Ele cuida, Ele zela, e vamos aprender um pouco nessa noite sobre milagres. Essa história que nós vamos estudar um pouco, ela é muito conhecida, uma história muito vivenciada dentro da igreja, mas é uma história muito profunda e fala de milagres, de uma mulher que precisava de algo, de um homem, de um profeta. E ela foi em busca desse milagre. Não é diferente de mim e de você. Muitas vezes precisamos de algo, precisamos estar na casa, a casa de Deus. Precisamos estar aqui para merecer o milagre daquilo que você precisa, seja na sua casa, seja no seu trabalho, seja onde você precisa, onde você passar. Muitas vezes precisamos da parte de algo de Deus e temos que estar presente na casa, vivenciando esse momento tão lindo, tão precioso estar dentro aqui da casa, para que você possa, não que você ficar longe, afastado, Deus não vai ter compaixão, não vai ter zelo pela sua vida, mas estando aqui é mais fácil, é mais perto de você alcançar o teu milagre. Vamos ler, acompanhando comigo, fala assim, 2 Reis, capítulo 4, fala assim, Eliseu aumenta o azeite da viúva. Igreja, poderia tomar um assento, por favor? Peço que acompanhem comigo, por favor. Iniciando no verso 1, ele fala assim, e uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo, meu marido, teu servo, ela narra que o marido dela era servo de um homem de Deus. Morreu, tu sabes que era servo e temia ao Senhor. Ela vem explicando. E veio o credor e levar os meus 2 filhos para serem servos. Ela devia algo e naquele momento ela ficou angustiada, porque os credores queriam levar, e aqueles credores eles não tinham um acordo com o Espírito Santo da lei do Antigo Testamento. Eles faziam que aqueles 2 filhos fossem mantidos como escravos. E ela ficou como mãe naquele cenário, imagina naquele momento, uma agonia total, uma angústia total para poder conseguir algo da parte daquele homem de Deus. E ela foi em busca daquele homem, Eliseu. Então, aí no 2, ele fala assim, e disse-lhe, que hei de fazer? Ela pergunta, ela indaga o homem de Deus. E não é diferente de mim e de você. Quando nós estamos merecendo de alguma situação, algo que você precisa, seja um homem, uma mulher de Deus, ou o próprio Deus. Quantas vezes nós não questionamos, pedimos para Deus aquilo que você precisa, um milagre, aquilo que você necessita da parte de Deus. Você ora, você fala, e muitas vezes caímos em um momento de ansiedade. Essa mulher, eu imagino que ela estava ansiosa, ela estava aflita por um milagre que ela precisava, porque os seus 2 filhos iam se tornar escravos. Porque aquele homem que era o credor, ele não obedecia ao acordo do Espírito da lei de Deus. Então ela estava numa aflição. Eu imagino que ela estava a ponto de pensar que ia perder os seus filhos iam se tornar escravos. E no 2 ela fala assim, Eliseu então, e disse, que hei de fazer? Ele pergunta, indaga ela, declara que tens em casa, e ela disse, tua serva não tem nada, senão uma botija de azeite. Vamos parar aqui, vamos refletir um pouco. Ela não tinha nada para oferecer. Ela estava sem nada. Ela não tinha condições. Sabe o que eu entendo, igreja? Que nosso Deus, Ele é especialista em fazer em milagres. Quando você não pode fazer, Ele faz. Ele usa alguém. No caso dessa viúva, ela usou o homem de Deus
Eliseu para trazer um milagre. Nós lá na frente a gente vai entender qual o milagre que ela alcançou. E não é diferente de mim e de você. Muitas vezes estamos deparados de uma situação, espiritualmente eu falo isso para a igreja, precisamos de um milagre. E temos que ir em busca. Por isso que eu falei da casa no começo da pregação. Está na casa de Deus, você alcança mais rápido o milagre daquilo que você precisa de Deus. Você quer estar aqui na casa de Deus? Você quer alcançar o milagre? Precisamos buscar. Precisamos fazer o querer de Deus. Porque quando você está dentro da casa, o milagre está mais perto daquilo que você precisa. Ela foi em busca desse homem. E aí ela não tinha nada. Ela fala assim, tua serva não tem nada. E muitas vezes acontece comigo e com você. Daquilo que você precisa. E aí ele fala no 3. Então, disse, vai, pede vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios e não poucos. Ele indica para ela como ela deve fazer para alcançar um milagre. Sabe, igreja, que eu aprendo aqui? Que Deus ele nos usa de maneiras diferentes, da maneira que Ele quer. Às vezes nós sai do nosso controle aquilo que Deus quer para mim e para você. No caso dessa mulher, ela não estava ainda entendendo o milagre como ia acontecer. Mas o profeta, o homem de Deus, determinou algo a ela. Vai e pede vasilhas, botijas. E ele fala, não poucos. Então disse ele, pede vasos emprestados, todos os teus vizinhos vazios e não poucos. Uma quantidade grande. Sabe o que eu entendo? Eu quero parar um pouco aqui e quero conversar um pouco com a igreja. O milagre que você espera de Deus não é pequeno. Deus tem muito mais quando a gente imagina o que Ele tem para mim e para você. Às vezes achamos que nosso Deus ele é pequeno, não. Nosso Deus ele gosta de fazer coisas grandes. Coisas que fogem ao nosso controle. Seja na sua família, seja no seu trabalho, seja na sua faculdade, seja onde você não imagina que Ele pode agir, Ele vai agir com profundeza, com milagres imensos. Nessa mulher, ela estava assim, agoniada, angustiada pelo cenário de perder os 2 filhos. Uma mãe, quando a mãe ela gera um filho, é muito precioso para uma mãe. Eu lembro quando a minha mãe estava viva, ela perdeu meu irmão, e antes de mesmo ela de falecer, ela sempre citava da perda desse meu irmão. Ela nunca esquecia. Sempre nos momentos assim, mãe é mãe. Eu sempre falo isso com a minha esposa. E nós estamos no 2º casamento. Eu não tenho filhos com a minha esposa, mas eu amo mais do que a primeira. Mas ela me ensinou a fazer isso nessa parte da vida dela. E eu vejo como o cenário de mãe é uma pessoa muito assim, querida. Até o Mestre Jesus amou a própria mãe. E ele fala aqui então no 4. Então entra e fecha a porta sobre ti. Olha a igreja como é profundo. Sobre os teus filhos, deita e o azeite em todos aqueles vasos e põe à parte o que estiver cheio. Vai transbordar, vai vir muito milagre ali naquele momento. Ela não entendia, mas ela estava fazendo a direção do homem de Deus, pedindo para que aquele azeite transbordasse. Sabe, a decisão de Eliseu foi uma decisão bondosa. Mas além da bondosa a decisão de Eliseu, ela não ultrapassou simplesmente de aguardar a lei, mas sim de maneira compassiva do carinho por aquela mulher. Ele viu o gesto dela de apreensão, de agonia. Ele teve apatia pelo cenário de ver ela perdendo os filhos para aqueles credores. E ele teve aqui um momento de parar e refletir. E ele foi e determinou para aquela mulher, para que ela pudesse alcançar o seu milagre. Sabe, esse texto nos ensina a sermos generosos. Eu não sei como você age na sua casa, no seu dia a dia, mas eu aprendo muito a ser generoso. Quando você tem essa atitude, Deus ele trabalha. Trabalhou aqui com essa mulher, mas trabalhou muito mais no coração do homem de Deus, ensinando e trazendo essa menção nesse momento. E ele fala assim, no 5, partiu, pois ele dele fechou a porta sobre si e todos os seus filhos. Ele trazia vaso e ela enchia.
o milagre acontece naquele momento. Os vasos que estavam vazios começam a encher. O milagre começa a acontecer. Quando você acredita, porque o marido dela era um homem de Deus, ele faleceu, mas ela tinha entendimento, ela tinha esperança que o milagre acontecia, poderia acontecer. Sabe o que eu entendo? Que Deus está pronto para fazer o milagre, mas você precisa querer. Ela foi em busca do milagre, né, pastor? Ela foi em busca de querer aquele milagre, ela foi no homem de Deus. Sabe o que eu aprendo? Que você precisa ir com pessoas certas, não que a palavra do Senhor, queridos nos profetas e prosperareis. Sabemos que são homens e mulheres que têm na igreja, o Espírito Santo usa, mas ela tem que ter discernimento. E ela teve esse discernimento de buscar um verdadeiro homem de Deus ali e o milagre acontecer. Quando você tem isso, Deus ele pode agir. E ele fala assim no 6, quando ele fala no 7, então veio ela, fez saber que o homem de Deus, no 6, né? E sucedeu que, cheio de foram os vasos, e disse a seu filho, traz-me ainda um vaso. Porém ele disse, não há mais vaso em nenhum. Então o azeite parou. Naquele momento, todos os vasos estavam cheios. Quando aquele menino falou que não tinha mais, parou. Na hora certa, no momento certo, o milagre aconteceu. Não é diferente para mim e para você. Muitas vezes nós estamos assim, numa peleja, em algo espiritualmente na nossa vida. Seja no trabalho, seja na sua vida, seja na faculdade. Mas Deus ele faz de uma maneira que nós não entendemos. É o querer dele. Quando você entende que o milagre pode acontecer, ela acreditou. Ela teve confiança nesse homem de Deus. Será que você age assim quando você precisa algo de Deus? Quando você está precisando ali de um milagre para que aconteça na minha, na tua vida? E ele fala assim, então ela veio fazer saber que o homem de Deus, e disse ele, vai e vende o azeite, paga com a tua dívida, e os teus filhos viverei do resto. Sabe, o azeite, naquela época, ele era um óleo vegetal. Ele era usado para cozinha, para alimentos. Ele era usado para lamparinas, para as lâmpadas, para poder... Não tinha luz elétrica, então ele era usado para as lâmpadas. E também ele era usado como combustível. Então era uma riqueza natural. Quem tinha podia negociar. Então naquele momento o homem de Deus ele deu uma condição para aquela mulher. Para que através dessa condição ela pudesse pagar a dívida dela. Deus ele fez um milagre ali, para que através desse ato do azeite, o milagre chegasse na minha vida, na vida dessa mulher. Sabe o que eu entendo? Que eu entendo que o milagre ele está disponível para mim e para você. Mas é que você precisa ter o querer de estar ali, o querer de fazer a vontade dele, o querer de buscar ele ali. Será que você tem buscado, tem se entregado? Essa mulher, ela foi em busca porque ela precisava, ela estava desesperada naquele cenário que os filhos iam se tornar escravos, naquele momento duro, naquele momento difícil. Mais uma vez eu quero citar a igreja, uma figura, mãe é uma figura muito linda, uma figura sublime, quem é mãe sabe disso. Mas eu imagino ela se colocando ali desesperada, perdeu o esposo, mencionando que o marido era servo de Deus, que ele fazia a vontade de Deus, mas ela tinha uma dívida e ela precisava encontrar uma resposta naquele momento difícil. Sabe que eu entendo? Que os momentos vão vir na minha e na sua vida, as provas vão vir para mim e para você. Sim, não vai ser poupado nem eu nem você, mas precisamos ter uma busca na casa de Deus, estar com Deus, estar orando, estar na presença dele, estar jejuando, fazer o querer, para que você possa alcançar o milagre da parte de Deus. Deus fala comigo e com você dessa forma, igreja, hoje. Quando você precisa da parte de Deus, temos que buscar. Sabe, igreja, quando você tem o seu trabalho secular, você não vai em busca do seu trabalho, você não sai todos os dias para realizar o seu trabalho, seja qual for, dentro do seu trabalho, dentro da esfera do seu trabalho. Você não vai lá, se entrega, se busca, faz.
Quando você tem objetivo, quem estuda, faz a faculdade, você faz a luta. Você não fica de braços cruzados. Quem trabalha não fica de braços cruzados esperando o patrão no final do mês pagar você. Você tem que sair, fazer a sua atividade, para que você mereça o seu salário no final do seu mês. E essa mulher, ela foi em busca, e Deus fez o milagre. Deus fez o óleo, o azeite chegar num ponto que não tinha mais. Quando os vasos estavam cheios, acabou. O milagre aconteceu. Deus sabe a quantidade certa, a maneira certa, como Ele deve agir na minha e na tua vida. Não cabe a mim a direcionar, nem a você direcionar, falar para Deus: faça mais isso, faça aquilo. Deus, Ele vai saber como fazer o que você precisa, o milagre que você precisa da parte dEle. Ele está aqui nessa noite, Ele está nos ensinando, através desse azeite que a viúva fala: Eliseu aumenta o azeite da viúva. É um milagre, igreja. Quantos tantos milagres tem na palavra de Deus, na própria Bíblia. Mas assim, que eu entendo que o Senhor está pronto a fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Nosso Deus, Ele é além dos nossos pensamentos. Quando você não pensa algo, Deus está agindo no seu dormir, na sua maneira de estar, no seu dia a dia, sair. Sabe, quando eu vou, às vezes eu viajo com a minha esposa, e estamos falando de viagem, dirigir. Aí quando eu saio para dirigir, eu vou pegar a estrada, eu pego o rodoanel, e aí quando eu estou lá no rodoanel, antes de sair da minha casa, eu pego a minha esposa, pego a mão dela e a gente ora. A gente ora junto. Não é porque eu dirijo há muitos anos, mas não, mesmo dirigindo muitos anos, mesmo quando eu fiz 18 anos eu já tirei carta. Mas assim, mesmo assim, eu preciso estar junto com ela. Eu preciso orar junto com ela para que a gente saia e a gente tenha aquela segurança que a gente vai chegar lá do outro lado. E quando a gente está lá do outro lado, a gente vai orando para que a gente possa chegar de volta aqui para São Paulo. Por quê? É que nem o Lincoln falou. A gente tem confiança num do outro, mas acima de tudo, precisamos de Deus. Porque quando você coloca Deus na frente, Deus, Ele pode agir. Se você acreditar que Deus, Ele está pronto a fazer o teu milagre, se Deus tem milagre para mim e para você, mas é preciso ter uma atitude como essa mulher. Ela foi em busca. Mais uma vez eu quero dizer e querer ensinar para a igreja: é necessário nós buscarmos, é necessário ter essa condição de orar, de jejuar, estar na casa de Deus, sermos muitas vezes generosos. Esse homem, Eliseu, ele teve essa característica, foi buscar, foi estudar um pouco, ele foi ver como ele foi sensível com essa mulher, em situações que precisamos ser. Sabe, quando eu estava na faculdade, uma coisa que eu me aprendi muito, eu estou fazendo outra faculdade agora, e tive uma lá atrás, e voltei a estudar agora depois de velho. E eu estou estudando lá, mas assim, lá atrás da primeira faculdade, um professor meu falava muito sobre isso, e me marcou muito isso. Quando nascemos, precisamos da parteira ou do médico para sair da barriga da mãe. E quando você morre, precisa ser de um amigo. Para que eu preciso de um amigo? Para carregar a alça do caixão. Se você não fizer amigos, não tiver pessoas ao seu lado, ninguém vai ficar querendo em você no último momento da tua vida. Então temos que plantar para colher. Essa mulher, ela tinha uma referência. O esposo dela era um homem de Deus. Ela foi falando, ela justificou com o profeta Eliseu. Ela falou, teu servo, né? Ela falou, ela indagou, falou com Eliseu. Sabe, igreja, quando você tem um legado, você tem autoridade. Eu falo muito, eu costumo pregar muito, falar assim, costumo falar muito assim, falo assim, você tem crédito. É que nem um banco. Você tem uma conta lá, você tem X na conta. O gerente vê lá que você tem X na conta, ele até sorri para você, porque você tem crédito lá. Ele oferece cartão de crédito e assim vai. Muitas coisas. Mas se você não tem condições, se o teu nome está em vermelho, ele não vai ter esses ordens para você. E para você ter crédito com o reino de Deus, temos que buscar. Temos que estar aqui, se esforçar a cada dia. Estar na casa.
Não importa da maneira, sabe? É você orando, se entregando dentro da sua casa, ligando um louvor, porque quando você age dessa forma, o inimigo ele não tem como agir na tua vida. O milagre bate na tua porta. Acontece como aconteceu com essa mulher. Os azeites deram uma condição para que ela pagasse os seus credores. E através de que ela pagasse os credores, ele fala no final ainda, o profeta, o homem de Deus, ele fala assim: então veio a ela e fez saber que o homem de Deus, disse ele, vai, vende o azeite e paga a tua dívida e os teus filhos, e vivei do resto. Sabe, houve uma fartura de dias aqui, houve algo que o cenário era um cenário de perda dos filhos, que os filhos se tornariam escravos. Mas o profeta, o homem de Deus, Eliseu, ele foi usado para fazer um milagre da parte de Deus, pastor. Mas o Senhor, ele é sempre generoso. O Senhor vai muito além do que nós pensamos. Quando você deixa Deus trabalhar. Você tem deixado Deus trabalhar na tua vida? Você tem buscado? Está aqui, é uma condição sim, mas não somente aqui, vivenciar, fazer o querer, aonde você passar, aonde você estiver. Ele vai ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, da forma que Deus usa você. Alguns são profetas, outros são levitas, outros são diáconos, assim, mas pastores, outros são obreiros. Mas faça o seu chamado, aonde você passar, que as pessoas possam sentir a diferença, sabe? Onde você viver, sabe? Não precisa colocar uma Bíblia no braço, mas faça ser a identidade que as pessoas vejam em você, um homem e uma mulher de Deus. Porque quando você estiver, onde você passar, ali vai uma mulher de Deus, ali vai um homem de Deus. Essa mulher, ela foi atrás do profeta porque ela se sentiu segura. Se ela não se sentisse segura, ela não ia em busca do milagre. Ela queria o milagre, mas Deus usou a situação desse homem de Deus, Eliseu, para trazer a condição do milagre, e trouxe, sim, mas ela foi em busca de um homem que era referência, e ela conseguiu. Quando você está na direção certa, no querer de Deus, Deus ele age, Deus abençoa. Aquele milagre que você precisa da parte de Deus, ele vai vir na tua casa, ele vai abençoar os seus, abençoar a tua geração, porque é bíblico, a geração ela fala, quando um homem ou uma mulher de Deus se levanta, até a 4ª geração abençoada. Então os seus netos vão alcançar, vão ser abençoados. Não importa, às vezes a gente não entende, mas aqui ela não entendia como ia acontecer o milagre. Eu imagino que ela falou assim, quando o homem de Deus ele falou assim, vai, pede vasos emprestados, e não poucos. Aí ela foi e obedeceu. Muitas vezes assim, nesse cenário, a gente fica meio assim, confuso nessa situação. Muitas vezes Deus dá uma direção para nós não entendemos, mas temos que ter obediência. Ela teve uma obediência e ela acreditou, ela teve fé. E muitas vezes precisamos ter sim fé, como falar em Hebreus 11 sobre fé, os heróis da fé. Nós temos que ter fé muitas vezes em situações que fogem ao nosso controle, ao nosso olhar. Quando você tem fé, tudo pode acontecer, porque Deus ele vai fazer parte. Quando você não tem fé, como fala na palavra de Deus, fica de um lado para outro, como uma onda, sem rumo. Então, que você nessa noite entenda, se você quer estar em busca do teu milagre, faça como essa mulher. Essa mulher, ela acreditou, ela foi em busca, ela se colocou na direção desse homem de Deus. Ela estava ali, ela teve uma referência, o marido dela servia a Deus, ela estava na casa. Que você nessa noite, você possa permanecer na casa, possa estar aqui com Deus, fazer o querer dEle, para que o teu milagre, aquilo que você mais precisa da parte do nosso Deus, possa ser realizado na tua vida. A esperança possa ser concluída, porque o inimigo não venha tomar. O inimigo ele é muito sutil, igreja. Ele é muito sutil. Quando você
deixa ele começar a duvidar, nós temos duas vozes, a voz do Espírito Santo e a voz do diabo, infelizmente temos. Então nós não temos que dar crédito a isso. Quando ele falar do seu lado, você tem que ter esse discernimento espiritual, entender que não é o próprio Deus, que é o próprio inimigo que está querendo colocar você numa situação. É como você está dirigindo um carro e tem que passar um farol vermelho. Se você passar no farol vermelho, você vai ser penalizado, porque você passou aquele farol vermelho. Então, saber buscar, saber estar na casa é uma condição, mas saber fazer da maneira certa, que você exerça isso, que você faça a vontade de Deus, sim, para que você alcance o que você precisa da parte de Deus e que você saia daqui sabendo que Deus cuida, Deus é generoso, Deus tem melhor na minha e na tua vida. As bênçãos de Deus são grandes, não são poucas, não são pequenas. Essa mulher, ela alcançou muito mais, porque ela queria somente a condição de tirar os filhos de ser escravos. E o homem de Deus foi usado e trouxe muito além. Aquele azeite, ele falou ainda no final, vive com o resto. Então foi muito mais. Deus tem muito mais para mim e para você. E que você receba essa mensagem e uma grande salva de palmas ao nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, quem recebeu a palavra de Deus? Quem precisa de um milagre? Deus ainda fala comigo. Glória a Deus, antes de entregar o microfone, peço para a igreja se colocar de pé. Assim como aquela mulher teve a atitude de chegar no profeta, aqui estão os profetas de Deus. Assim como aquela mulher que teve a atitude, você que precisa de um milagre, tenha essa atitude e venha receber o seu milagre. Pois aqui está o profeta, os profetas de Deus, para entregar o milagre nas suas mãos. Você que precisa de uma cura fisicamente. Você que precisa de uma cura emocional, vem aqui na frente. Glória a Deus. Eu convido. E Deus fala que tem gente que está orando por ele, referente à cura. Se é você, não sinta vergonha, faça como aquela mulher que teve a atitude de chegar ao profeta. Glória a Deus. E o profeta é Deus, irmãos. É Deus. Glória a Deus. Vem aqui com aquela atitude daquela mulher receber o seu milagre. Peço aqui nesta noite, eu vou trazer mais um louvor. E eu creio que pessoas vão ser curadas neste momento. Pode vir aqui na frente, pode vir. Como aquela mulher que teve aquela atitude. Pode vir, traga as suas vasilhas. Se não tiver vasilha, pede para o irmão do lado aí. Pois eu creio que Deus vai encher de azeite. Pois há profeta na casa. Há profeta na casa. Glória a Deus. Aleluia. Pode soltar o hino e vocês fechem os olhos. Os profetas orem por eles. Amém? Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a sua voz, é mais doce do que o mel, que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremotos, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas
tremendo, Deus de poder, Pai amado, Pai santo, o Senhor é o provedor de milagre, meu Pai. Ah, Senhor, nós buscamos pela tua face, pelo poder e autoridade que tem na tua destra, Pai. Entra, Senhor, com providência na vida de cada um dos teus filhos, das tuas filhas, meu Pai. Aleluia, Senhor. É do altar que o fogo, Senhor, é manifesto. É do altar, Senhor, aleluia, onde o Senhor revela a tua presença. É do altar, ó Pai, onde o Senhor fala com o teu povo. É do altar onde há purificação, onde há o teu agir, onde há o teu mover, Senhor. Toca em cada um dos filhos, ó Pai, de forma soberana. Todo mal tem que bater em retirada. Todo espírito maligno cai por terra hoje. Toda enfermidade física cai por terra hoje, em nome de Jesus, ó Pai. Toda doença da alma, seja depressão, seja opressão, a tristeza, ó Pai, bate em retirada agora, meu Deus. Aquele, Senhor, que trabalha na mente do teu povo, seja agora lançado nas profundezas do abismo. Nenhum mal pode, Senhor, aleluia, diante do teu nome, do teu poder. Pois nós clamamos a ti, clamamos pelo Pai, clamamos pelo Criador, pelo Deus justo, pelo Deus fiel, ó Pai, onde o inimigo não tem legalidade, onde trevas não pode prevalecer. Ah, Pai querido, Pai santo, toca em cada um do teu povo. Hoje é uma nova história, hoje é uma nova condição. Hoje cada um sai daqui de posse do seu milagre. Oh! Aleluia, 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 glória, glória. Você que pode, aplauda o Senhor bem forte. Aplauda com força, aplauda com fé, porque Deus operou neste lugar. Oh, aleluia, rebécia, e canta, ramanto, becaia subedep, aramanda é a sua. Camanaia sebe, arramando, assim diz o Senhor. Estou eu operando neste lugar. Todo espírito maligno que tem oprimido, que tem trabalhado na mente, que tem colocado dúvida, que tem colocado incredulidade, hoje Deus fala com o seu povo. Sou eu que opero na tua vida. Oh, remando o bequê. Se prepare para uma noite, se prepare para um novo raiar de dia, para um dia diferente. Coisas vão acontecer, porque o mundo espiritual se abriu sobre a tua vida. Terás visão espiritual, não andarás sobre o natural, mas eu estarei contigo, assim diz o Senhor. Rebebe, arramante. Oh, Deus poderoso e santo, louvado seja Deus. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Ei, ó, junto comigo, ó, no 3, manda glória. Fala assim, 1, 2, 3, manda glória. Mas não para, não para, manda glória para cima. Eu quero ver que manda glória. Você vai ser surpreendido por algo, aleluia, que você nunca viu, nunca presenciou. Você vai sentir aquilo que muito tempo você não sentia. Começa a mandar glória. É glória, é glória, é glória, é glória. É para Deus, é para Deus, é para Deus. É glória, é para glória, é glória, é glória, é glória. Eu começo a ouvir línguas diferentes. Eu já começo a ouvir, aleluia, sons diferentes neste lugar. É glória, é glória, é becandaraba sube, é glória, aleluia. Ei, ei, ai. É para Deus, é para Deus, é para Deus, é para Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. A paz do Senhor, igreja. Paz do Senhor, igreja. Aplauda Deus. Ah, Deus. Agora que foi para Deus, eu saio da igreja com a paz do Senhor. Louvado seja o nome santo do Pai. Eu não sei você, mas a presença aqui é forte. Pastor, por que os ministros não desceram o profeta? O poder está no autoridade. E nós ouvimos hoje falar. Se eu tivesse que dar um tema para este culto hoje, o tema seria confiança. Em todo tempo, desde a oportunidade de louvor, confiança. Aleluia. Quem está do seu lado dirigindo a sua vida? Você dorme e confia. Deus deu resposta para pessoas aqui hoje. Coloque sua cabeça no travesseiro e durma, porque eu estou no controle da tua vida.
Aleluia. Por que está sofrendo com tanta preocupação? Aleluia. Deus está no amanhã, mas o futuro quem faz é você hoje. O teu futuro depende da sua ação hoje, sim ou não? Depende, o futuro pertence a você. Deus ele já está lá, mas você precisa se mover. Aleluia, você precisa confiar. Aleluia, quem está no controle da tua vida? Muitos falam assim, eu não sou capaz. Você olha para o espelho, você olha para a sua condição de vida e começa a julgar Deus pela forma que você se vê. Ei, aleluia, Deus não faz acepção de ninguém. Não importa a tua condição, não importa a tua estatura, não importa o teu poder aquisitivo. Ei, Deus não faz acepção de ninguém, porque o poder todo é dele, para todos sempre. Aleluia. Deus, eu não sou capaz, eu não vou conseguir. Quem está no controle da tua vida? Foi lido aqui hoje de maneira surpreendente todos os textos, e eu louvando ao Senhor, confie no Senhor. Foi lido aqui o Salmo 121. Elevo meus olhos ao monte, de onde virá o meu socorro? Ele primeiro faz uma pergunta. Você tem toda a condição de perguntar para Deus: Senhor, o Senhor está me ouvindo? Aleluia, de onde virá o meu socorro? E Deus, aleluia, vai te responder: de mim. Eu sou o teu socorro. Eu sou o seu socorro, porque o salmista falou: o meu socorro vem do Senhor. Você crê nisso? Você confia nisso? Aleluia, eu preciso ter essa certeza para o milagre começar a acontecer. Eu não sei qual é a tua situação, qual é o milagre que você precisa, mas Deus ele sabe. Basta você aleluia. Basta você confiar. Aleluia. Foi explicado sobre quem está no volante, quem está no controle e quem está confiando a sua vida. Em quem você tem confiado os seus problemas? Em quem? Quem confia em Deus aí dá um glória bem forte. Para finalizar, nós vamos orar. Atos 10, 34, 36. Então Pedro começou a falar. Ele disse: reconheço por verdade, reconheço por que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Vou ler diferente. Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Aleluia. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou a quem? Ao povo de Deus, anunciando-lhe o evangelho da paz. Por meio de quem? De Jesus Cristo. Este sim é o Senhor de todos. Deus ele não faz acepção. Se você acha que você não tem condição, olha para você e mede Deus pelo que você pensa, pelo que você acha, você nunca vai encontrar o seu milagre. Olhe para Deus, olhe para você e fala: Senhor, sou pequeno, sou fraco, não tenho esperança, da minha própria mão, da minha própria força, eu não consigo, mas o Senhor pode. O Senhor pode, Pai, porque o Senhor não me olha da mesma forma que eu me vejo. O Senhor já me conhece desde o ventre da minha mãe. O Senhor me mandou para cá para uma missão. Eu quero, Senhor, alcançar aquilo que o Senhor colocou sobre a minha vida. Deus, ele olha para você e aleluia, e fala assim: eu confio em você, eu confio em você, eu confio em você. Olhe para o alto e pode ter certeza que o socorro vem do Senhor. Amém, igreja? Você pode aplaudir o Senhor bem forte?